Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 7, e assim diz a palavra do Senhor Jesus. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas. E, por esta causa, que não se pode revogar, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o profeta Daniel estava a serviço do rei Dário. E ele já tinha um histórico. Ele serviu o rei Nabucodonosor como um dos conselheiros, um homem cheio de sabedoria divina. Deus havia abençoado Daniel com uma sabedoria sobrenatural. E Daniel era notado aonde ele passava. Quando ele servia o rei, a sabedoria dele não passava despercebida. Daniel conseguiu interpretar o sonho do rei Nabucodonosor sem ele declarar uma palavra. Ele apenas pediu para que os sábios, os magos, interpretassem o seu sonho, mas não declarou palavra alguma, ou seja, não era apenas uma interpretação. Eles tinham também que descobrir por revelação divina o que ele havia sonhado. Mas Daniel orou a Deus e Deus revelou o sonho e deu a interpretação. Quando nós temos a graça de Deus, quando a graça de Deus está sobre nós, quando o poder de Deus está sobre nós, as coisas fluem. Deus, ele abre portas aonde ninguém pode abrir. Deus, ele cria circunstâncias. Deus, ele nos capacita. Deus nos ajuda. Porque Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso socorro. E na passagem que nós lemos, Daniel estava a serviço do rei Dário. E havia outros servos que não gostavam de Daniel porque tinham inveja. Tinham inveja da sua graça, da sua sabedoria. Não entendiam a capacidade que Daniel tinha, porque não vinha dele, vinha de Deus. É Deus que havia colocado essa semente na vida de Daniel. Então eles prepararam uma armadilha, prepararam um laço, prepararam uma emboscada. O que nós lemos é a união dos príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães, ou seja, todos aqueles que tinham um cargo político no reino, se uniram para fazer um decreto que no espaço de 30 dias quem orasse a um Deus, fizesse alguma petição que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. Mas tem uma particularidade. Daniel servia a Deus. Daniel era servo de Deus, era profeta de Deus. E quando nós servimos a Deus, servimos somente a Ele. Porque Ele é o único Deus nessa terra. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que criou o universo e todas as coisas. Quem verdadeiramente conhece a Deus e serve a Deus,
Arriba não se prostra diante de outros deuses. E orar ao rei, orar aos anjos, orar aos santos. Derriba constitui idolatria. Nós devemos orar somente em nome do Senhor Jesus. Deus é que dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos livrar. Deus dá ordem aos seus anjos para estarem a serviço do povo de Deus. Não somos nós que devemos orar a eles. Nós oramos a Deus por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Ou seja, era uma armadilha, uma emboscada. Arribou tudo para fazer o profeta Daniel ser envergonhado, ser confundido, ser jogado na cova dos leões. Só que eles esqueceram de um detalhe. O Deus que nós servimos é um Deus que defende o seu povo. É um Deus que defende a sua igreja, principalmente quando a perseguição é por conta do nosso chamado. Daniel era perseguido porque ele era diferente. Ele tinha a graça de Deus, o poder de Deus, ele servia a Deus. Isso foi motivo de inveja e de perseguição. Quem orar num período de 30 dias a um outro, a não ser o rei, será lançado na cova dos leões. Mas Daniel não parou de orar. Daniel não parou de clamar. Daniel não parou de buscar. Porque quem serve a Deus, não desiste. Nós vamos servir a Deus até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor diz que só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Devemos seguir e prosseguir na caminhada com Deus. Não importam as circunstâncias. Devemos prevalecer firmes. É isso que Daniel fez. Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia que o Deus poderia lhe guardar. O Deus que ele servia poderia lhe livrar. E Deus o livrou. Todos nós sabemos que Daniel foi lançado na cova dos leões. Não foi devorado pelos leões. Porque Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Ele saiu ileso. Esse é o exemplo de Daniel. Mas nós também temos passado por isso. Muitos de nós até não enxergamos com os olhos carnais, mas espiritualmente. Muitos planos, muitas armadilhas, muitas emboscadas o inimigo tem preparado contra nós e a nossa casa. Muitas armadilhas o inimigo tem arquitetado para a nossa derrota, para o nosso fracasso, para a nossa destruição. Mas o Deus que tudo vê tem visto. O Deus que tudo vê sabe de tudo que o inimigo preparou, planeou, projetou. Ele vai repreender todo o plano de sabotagem contra nós, todo o projeto do diabo para nos destruir, para nos envergonhar, para nos confundir. Deus vai neutralizar. No poderoso nome de Jesus. Eles queriam tirar o profeta Daniel do caminho, mas Deus mostrou que no seu ungido ninguém toca. Deus livrou o seu servo. Deus livrou o seu profeta. Deus também vai nos livrar. Deus também vai nos guardar. Deus está do nosso lado como esteve com Daniel. E o inimigo será envergonhado. Tudo que ele preparou para nos destruir, para destruir a nossa casa e a nossa família, vai cair por terra.
no poderoso nome de Jesus Cristo. Arrimante, rebo Deus, te louvamos. Ó Deus, nós te exaltamos e te agradecemos, porque tu és bom, ó Deus, e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Arrimante, rebo Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Tu és o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Te louvamos, ó Deus, por mais uma vez. Arriba, Deus, nos conceder a oportunidade de estarmos aqui na tua santa e bendita presença. Arriba, Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Arriba, Deus, da nossa vida e da nossa salvação. Recebe, ó Deus, a honra, a glória. Arriba, Deus, o louvor. Arriba, Deus, e toda adoração, porque tu, ó Deus, és digno de todo louvor, toda adoração. Ó Deus, porque o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos protegido. Deus, o Senhor salvou as nossas almas. Arriba, Deus, o Senhor nos libertou dos cativeiros espirituais. Arrimande, graças te damos, ó Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Perdoe, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas. Arriba, Deus, perdoe as nossas faltas e as nossas iniquidades, porque tu és o Deus da nossa vida. Arriba, Deus, tu és o Deus da nossa salvação. Arrimande, Pai, mas nós temos pecado, Deus, nós temos falhado. Ó Deus, temos feito aquilo que não te agrada. Arriba, Deus, aquilo que não provém de ti. E nós clamamos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões. Arrimande, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ó Deus, purifica-nos com isopo. Arriba e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Apague, Deus, tudo que é pecado, tudo que é iniquidade, tudo que é transgressão. Arriba, Deus, e dá-nos mais uma chance. Arriba, Deus, assim conforme o Senhor deu para Davi. Ó Deus, há um coração quebrantado e contido, o Senhor não despreza. Ó Deus, ouça o nosso clamor e a nossa oração. Arriba, Deus, visita a nossa vida. Visita, Deus, a nossa casa e a nossa família. Arriba, Deus, com teu poder e a tua unção. Ó Deus, com a tua graça. E comece, Pai, a repreender. Arriba, Deus, comece a destruir. Comece, Deus, a aniquilar todo o plano de sabotagem. Arriba, Deus, todo levante do inimigo, todo levante das trevas. Arriba, Deus, contra nós e a nossa casa. Ó Deus, planos de derrota, planos de destruição, planos de fracasso. Arriba, Deus, repreendemos pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, nós não vamos nos prostrar. Arriba, Deus, diante de outros deuses. Arriba, Deus, nós não vamos nos curvar diante de outros deuses. Arriba, Deus, toda tentativa do maligno de nos tirar, ó Deus, da tua presença seja frustrada. Arriba, Deus, cancelada, anulada. Arriba, Deus, destruída pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, todo ataque espiritual no trabalho. Ó Deus, todo plano de sabotagem no trabalho. Arriba, cai por terra. Ó Deus, o plano de sabotagem. Arriba, Pai, na igreja. Arriba, cai por terra. O plano de sabotagem, ó Deus, na família. Arriba, cai por terra. Ó Deus, não importa onde o inimigo preparou esse plano. Ó Deus, aonde foi arquitetado. Arriba, Deus, aonde foi projetado. Repreenda, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro.
Remande, remanda, Arriba, Deus neutraliza toda a fúria do inimigo preparada contra nós e a nossa casa. Arriba, Deus, acidentes e incidentes. Remande, arriba, Deus, a exposição. Ó Deus, as calúnias, as contendas. Todo levante das trevas contra nós. Arriba, Deus, que seja neutralizado. Que seja Deus destruído. Arriba, Deus aniquilado. Reduzido a pó e a cinza. Remande, remande. Altares que sustentam esses planos de derrota e destruição. Arriba, recebam o fogo santo. Recebam o fogo do Espírito Santo e comecem a queimar. Arriba, Deus, esse plano de sabotar esse casamento. Oh Deus, esse plano de sabotar essa empresa. Arriba, Deus, os negócios. Arrimande, repreendo, Deus. Tu és o nosso defensor. Oh Deus, Tu és o nosso ajudador. Arriba, Deus, Tu és aquele que está sempre do nosso lado. Aquele que declarou na Sua palavra: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Arriba, mas nós não seremos atingidos. Oh Deus, não permita que sejamos atingidos pelo maligno. Oh Deus, não permita. Arrimande, frustra, Deus, os planos dos inimigos. Arriba, Deus, os planos dos adversários. Arrimande, Arriba, Deus, planos de morte, de enfermidade, de perdas, de fracasso. Arrimande, Deus, seja qual for o plano, que o sangue do Cordeiro localize. Arriba, Deus, nessa noite, repreenda. Oh Deus, repreenda tudo aquilo que não provém de Ti. Oh Deus, tudo aquilo que não Te agrada. Esconda-nos, oh Deus, debaixo das Tuas asas. Arriba, Deus, debaixo da Tua sombra. Aniquila, Deus, o laço do passarinheiro. Arriba, Deus, aniquila a peste perniciosa. Aniquila, Deus, toda a vergonha. Arriba, Deus, a humilhação. Ó Deus, que foi preparada contra nós. Defenda-nos, ó Deus, dos nossos acusadores. Arriba, Deus, defenda-nos daqueles que se levantam contra nós. Ó Deus, arriba, glorifica o Teu nome, Pai. Exalta, Deus, o Teu nome nas nossas vidas. Ó Deus, que todos vejam que há um Deus nessa terra. Arriba, um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Guarda-nos, ó Deus, e livra-nos no poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua proteção. Que tudo que foi programado, Deus, contra nós para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.